Vou empurrando meu carrinho de pipoca. É o Matheus que ganha muito, não decide só pipoca. Vou empurrando meu carrinho de pipoca. É o Matheus que ganha muito, não decide só pipoca. O Gão tá faz bravo. O K, faz o K, KKKKKK, faz o K, faz o K. O Gão tá bravo, vai agora comentar depois que a gente ouvir a repercussão dessa virada do Atlético no Clássico. Sim, feliz demais. Estreando aqui também na Arena, acho que assim, agora essa vitória é importante para a gente virar a chavinha e seguir ganhando, conquistando os 3 pontos, as vitórias. O jogo hoje foi difícil, né? Infelizmente não conseguimos a vitória, mas não muda muito. Então assim, a gente tem tentado fazer o melhor. Infelizmente hoje, coletivamente, não conseguimos desempenhar o nosso melhor futebol. Eu que vivi isso aqui, eu que vivo, eu que passei desde a base, sei o que representa um jogo como esse. Você tem um responsável pelo time do Cruzeiro. Eu sei que todo mundo tem falado da saída de bola do Fabrício Bruno horrorosa, do lado direito do setor defensivo do Cruzeiro horrível, de um sistema de criação que não funcionou, mas o grande responsável dessa derrota, e falarei durante o programa todo, é o senhor Adenor, que conseguiu complicar o fácil, conseguiu atrapalhar o que Leonardo Jardim deixou de melhor aqui. Isso que tem que ser falado. É o senhor Adenor, o Tite. Ele é o grande responsável por esse resultado horroroso do time do Cruzeiro. Mas daqui a pouco eu falo muito mais, porque eu vou dar tempo pro meu amiguinho aqui poder curtir esse momento, que vai ser um dos poucos momentos de alegria do Atlético esse ano. Responsável primeiro é o Pedrinho, que paga metade do salário do Dudu, que acabou com o The Flash. Saiu da Copa depois dessa. Era The Flash, virou The Freio. Olha o freio dele de mão puxado. Dudu deitou e rolou nele. E segundo, teu pai, Hulk, pede benção, que é o 10º gol dele em classe. Isso é padrasto, não é pai, não. Vocês acham que realmente foi pênalti? O que aconteceu? Eu não tenho nada a falar, não. Se o Rafael quiser reclamar, ele reclama de arbitragem. Pra mim... David Oliveira Lacerda poderia ter marcado o pênalti com a bola rolando. Facinho de marcar. Porém, Daniel Nobre Bins não chamou no VAR. E o Atlético tem 2 pênaltis não marcados em uma semana e um gol anulado muito polêmico. Mas Perdão, Fael, tem um lance do Scarpa que ele entra por cima da bola, que seria cartão vermelho caso o VAR chamasse. Mas esse é o menor dos meus problemas. O meu maior problema chama-se Adenor. Adenor. Daniel Nobre Bins. E, Léo, tem informação de que o Atlético já tomará providência... Fael, essa jogada que eu falei. Para vermelho. E o Atlético já, no fim do jogo, o pênalti foi lá no começo, era para resolver rápido. Daniel Nobre Bins, o Atlético tem que tomar providência, porque aquele discurso de federação atleticana, a gente vê mais uma vez o Galo sendo prejudicado. O atleticano é pra lá, velho. Deixa o Leopoldo Esquerda dar o recado dele, você depois... Pois tem um lado desse clássico que assume a liderança, o Cruzeiro é o segundo. Tudo bem, Léo. Ano passado, apesar de estar com pontuação muito maior aqui, que o Cruzeiro terminou na 6ª colocação na fase de grupos, esse ano eu falei... Calma que ainda vem o Cruzeiro, tá gravado, eu vou postar hoje a sequência de programas que eu falei. Calma que ainda vem o Cruzeiro e lá eu decido. Quem assiste o Terosport sabe todo dia. É meu ponto garantido, tá em crise. Enfrenta o Cruzeiro e o Tite, que falou que tinha uma dívida com o Galo, tá querendo pagar. O Campeonato Mineiro ainda não acabou, esperaremos até o final desse campeonato, mas durante todo o programa eu falarei. O grande responsável por essa derrota é o senhor Adenor, principalmente pela forma que ele colocou o time em campo e, pelo amor de Deus, Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho. É meu carrinho de pipoca. É o Matheus que ganha muito, não decide só pipoca. Vou empurrando o meu carrinho de pipoca. É o Matheus que ganha muito, não decide só pipoca. Agora a nova coreografia do carnaval, Gão. Faz o K, faz o K, KKKKKK, faz o K, KKKKKK. Eu vou fazer uma musiquinha que vai bombar nesse carnaval de Belo Horizonte que tá vindo por aí, Leopoldo Siqueira. Mas tô com... silêncio agora, que Jorginho tá dormindo. Jorginho dorme o tempo todo, Jorginho. Ele tá brincando de ser Hulk, não consegue ser Hulk, o sonho dele é ser Hulk. Jorginho, que líquido é esse que tá aqui na mamadeira que você tá bebendo? Jorginho, isso tava na sua fralda, Jorginho. Isso não é água não, Jorginho. Não pode. Jorginho tá de intestino preso. Solta a caca. Faz a caca. Faz a caca. Ele fez a caca.
Ele viu a camisa do Galo e se borrou de novo, Gão. Jorginho. Segue o programa depois. Então vamos ver a reportagem da dupla Vitor Moreira e Lauro Lopes, na lente de José Geraldo da Silva e Reinaldo Pereira. Tudo o que aconteceu na arena vai ter que ver sim, o Gão. Pouco mais de 2 anos depois, atleticanos e cruzeirenses se reencontraram na arena. Cada um em busca do próprio objetivo. Aumentar o retrospecto, né? Se não me engano, 61% de aproveitamento. Mais uma vitória hoje, se Deus quiser. O Cruzeiro é muito superior em tudo em Minas Gerais, então nada mais justificável que aqui também seja superior. Mas assim, eles estão dando sorte. Lá no Mineirão a gente papava tudo também. E eles estavam se achando, mas é só o início, só. Agora daqui pra frente é só vitória do Galão da Massa. Hoje é a mudança, né? Hoje é 3-1 pro Galo. Por que você está confiando nessa vitória? Nós é atleticanos, né? A esperança é a última que morre. O clássico foi brigado. Discussão daqui, empurra dali. Mas no fim das contas, melhor pro Galo. Agora o ano começou pro Galo, né? Agora a gente vai pra cima, ser campeão mineiro e conquistar o brasileiro esse ano. Nós estamos preparados para vencer e esse ano eu acho que começou hoje. O Cruzeiro até saiu na frente com esse belo gol do Caio Jorge, depois do passe do Kaique. A primeira etapa acabou com o time celeste na frente. Mas na volta para o segundo tempo, em 22 minutos, o Galo virou a partida. Dudu cruzou na área e Bernard deixou tudo igual. Vencer um clássico, que pra mim é um campeonato à parte, eu que vivi isso aqui, eu que vivo, eu que passei desde a base, sei o que representa um jogo como esse, é algo muito importante pra gente, até mesmo pra virar a chave, a primeira vitória do ano, isso também nos dá moral pra começar o Campeonato Brasileiro. A virada veio com o Hulk, o super-herói atleticano driblou o Jonathan Jesus e bateu com categoria no ângulo de Cássio. Foi o 10º gol dele em clássicos contra o Cruzeiro. Os dois times tiveram mais chances. Por exemplo, Igor Gomes acertou a trave. Por outro lado, Arroio perdeu um gol praticamente feito. O resultado aqui na Arena marcou a primeira vitória do Atlético no ano. Mais do que isso, renovou a esperança do time em busca de uma vaga na semifinal. Com os 3 pontos, o Galo diminuiu a distância em relação aos concorrentes diretos, Vitor. Pois é, Lauro. Já o Cruzeiro conheceu a segunda derrota seguida no estadual. Perdeu de vez a liderança do Grupo C e já começa a ver a classificação para a próxima fase ficar ameaçada. No primeiro tempo fomos bem, talvez acho que não foi o melhor nosso primeiro tempo, mas foi um primeiro tempo bom. Acho que no segundo tempo acho que nós não entramos coletivamente tão bem, então acho que isso nos custou caro. Infelizmente são jogos que não dá para perder, tá todo mundo triste, todo mundo chateado, mas a confiança no trabalho ela mantém na quinta-feira buscar um resultado positivo. Acho que é uma vitória que dá moral, uma vitória que a gente precisava e feliz com isso. Acho que a atmosfera hoje foi incrível, fiquei muito feliz de estar vivendo esse jogo. Espero que ver a Arena mais vezes assim, porque o torcedor tem uma questão fundamental para nós dentro de campo e eles nos ajudam bastante e acho que eles foi peça fundamental hoje também. Eu fico buscando explicações para um treinador que chega e tem um trabalho pronto na mão dele, aonde o Cruzeiro era um time que muitas das vezes até entregava a bola para o adversário para que ele ocupasse espaços e pegasse o adversário desprevenido. Aí chega o seu Adenor. Seu Adenor chega e cria uma ilusão em cima da gente, sabe? De que vai manter o trabalho, de que vai manter coerência e tal. Chega o Gerson, uma grande contratação. Ele coloca o Gerson no clássico e isola ele numa beirada de campo, um camarada que tem uma qualidade espetacular no meio campo. Coloca depois, né? Não, e bem depois. E coloca o Chico da Costa, que com certeza é a solução dos problemas de um clássico, aonde você chamou o adversário para cima depois que você fez as suas trocas. No momento aonde o Cruzeiro colocava a torcida do Atlético contra o próprio Atlético pela tensão e pelo nervosismo que acontece. Seu Adenor, a gente não quer mais do mesmo desses treinadores do Brasil. Nós queremos algo diferente. Você tinha um trabalho consolidado na sua mão e você, pelo que parece, começa a estragar esse trabalho. Tite, muito obrigado. Você prometeu que ia pagar a dívida e aos poucos você está conseguindo cumprir isso.
O Sampaoli, em 2020, ele deixou um legado e muita herança com boas peças. Um torcedor me falou isso no sábado. E a gente cria expectativa em nomes como o VH, o Vitor Hugo, que veio do Flamengo barra Santos. A boa interceptação do Alan Franco nesse momento. Mas o que mais me agradou no jogo é que o goleiro adversário trabalhou. O Sampaoli até fala da falta de decidir o jogo, que o Galo poderia ter um placar elástico. 2 boas defesas do Cássio, bola na trave, pênalti não dado para o Atlético, poderia ser um placar elástico. Deixa eu aproveitar uma fala sua, Fael, te interrompendo um pouquinho. É que na hora que estava 2-1, eu e o Fael assistimos o jogo juntos, eu falei assim, ó, sabe o que não está acontecendo? O Cruzeiro não está buscando um empate. Ele não conseguia infiltrar dentro do sistema defensivo atleticano. A única bola que teve foi aquela que o Arroio perdeu debaixo da trave, que foi o único momento que nós podemos falar que foi o grande momento de risco do Cruzeiro no segundo tempo. Culpa do seu Adenor. E o Galo conseguir reverter um cenário como de uma virada, não se repetiu tantas vezes ano passado, Godoy Cruz, Fluminense, Sport, mas raríssimas vezes. Então nos traz uma expectativa, o que a gente precisa agora é de sequência. Não pode só ser um espasmo, apenas uma vitória. A gente precisa de mais de uma sequência agora, e aí está o pênalti claro, não marcado pelo David Oliveira Lacerda e Daniel Nobre Bins no VAR. E aquela jogada, de salvo engano, é a jogada do Scarpa, que vem por cima da bola, e realmente é uma jogada para cartão vermelho. E aí, mas o meu menor dos problemas é a arbitragem ontem. O meu menor dos problemas. O grande problema é o seu Adenor, que tinha um trabalho consolidado na sua mão e consegue, aos poucos, ir atrapalhando isso. Depois eu vou falar mais de arbitragem aqui. Os melhores lances, né, desse clássico na Arena do Atlético, joga. Presença da massa do Galo, que está de parabéns, porque jogou junto com o time, apesar da sequência que não era boa. E a união realmente aí que mostrou das diretorias, que receberam muito bem a torcida do Cruzeiro. Lá toda a confusão que teve depois, ali não é de responsabilidade da diretoria atleticana. Ô Gão, só falar desse lance, porque o Galo marcando alto, forçando o erro de saída de bola, que é uma característica do time do Cruzeiro, forçar essa saída, mas o Galo é quem optou por subir e o Everson já quebrava mais a bola no meio campo. Comentário, principalmente porque o que a gente percebe que o Adenor começa a atrapalhar o time do Cruzeiro, aí o gol do Caio Jorge, que sai no início, numa jogada construída e bem construída, ainda lampejos do time do Leonardo Jardim. O que acontece é, o Cruzeiro antigamente pegava a bola, lateral, o volante conectava, o meio aparecia e o time conseguia fazer essa transição com os jogadores de beirada. O que a gente menos viu foi isso, porque as opções do Cruzeiro eram sempre chutões para a beirada do campo para tentar acontecer isso aí, uma jogada de lateral que é bem típico mesmo do Tite, e os erros de saída do Cruzeiro que são inaceitáveis e inacreditáveis. Você vê que após o gol, o Cruzeiro ainda teve uma boa chance, e o que a gente temia é o que aconteceu no ano passado do Galo não conseguir se reconectar no jogo, não conseguir ir para cima. Nessa aí, o lateral esquerdo do Cruzeiro, Kaique, estica o braço, e é muito nítido na imagem que ele não olha para a bola em momento algum, ele olha a direção do Bernard, estica o braço, interrompe a passagem, não era para VAR, era para marcar dentro de campo. O que me mata de raiva é a posse de bola estéril do Cruzeiro, porque antes com o Leonardo Jardim, o time ele era ofensivo, era um time agressivo, era um time que buscava o gol adversário e o tempo todo estava na cara do gol. O que menos o Cruzeiro fez foi isso. O tempo todo o Cruzeiro perdia a bola e perdendo bola aconteceu isso aí. Dudu, eu elogio sempre ele muito aqui, mas eu preciso elogiar novamente a marcação na saída de bola do Cruzeiro. Em alguns jogos incomoda o atleticano, um Galo meio sonso em campo, meio desconectado, meio desligado. E ontem um Galo que estava atento a qualquer oportunidade, com muitas interceptações, e roubar a bola no campo adversário é vantagem demais para um time que enfrentou problemas para construir jogadas durante a temporada. Agora percebam o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro ele pega uma bola, quando chega, com o time do Leonardo Jardim, o time sabia o que fazer nessas jogadas. Quando chega na entrada da área, é um time que simplesmente não sabe o que fazer com a bola. Não sabe para quem passar, não sabe como agir, não tem atitude. Desaprendeu com o Tite? Não é possível. Ao que eu falei da interceptação de estar ligado no jogo. O Fabrício Bruno erra o passe. Minha opinião era essa. O Alan Franco faz a interceptação. O Alan Franco consegue captar e principalmente o Scarpa confirmando o que eu disse, o que você falou do Fabrício Bruno? Ele erra o passe. Fabrício Bruno erra o passe, Jonathan Jesus errou saída, o William não se compara a nada. O lado direito do Cruzeiro completamente inofensivo em termos de marcação. E nesse momento o Cruzeiro fica atordoado. O Cássio vai fazer mais uma bela defesa, vai ter uma bola na trave do Igor Gomes, ou seja, mais uma característica que incomodava o atleticano. Um Galo que fazia gol e se retirava do jogo. Ontem ele ainda conseguiu boas chances. A única jogada que o Cruzeiro conseguiu para tentar buscar um empate na partida. Arroio.
Ele tentou, mas eu não culpo o garoto. Tudo bem, tinha que colocar lá pra dentro. Mas o Cruzeiro foi um time inofensivo e inoperante depois que teve as trocas do senhor Adenor, que acha que o Chico da Costa ia solucionar o jogo de ontem. São 10 gols do Hulk contra o Cruzeiro já. Ô, Léo, mas sabe o que me incomoda desse clássico? De verdade. É o seguinte, porque ele fala muito de coelhão azul, o Hugão fala dessa união, mas toda vez que o Cruzeiro pode prejudicar o Atlético, ele ajuda. Toda vez que o Atlético pode prejudicar o Cruzeiro, ele ajuda. Igual no Brasileiro lá, o Cruzeiro podia cair, o Atlético foi lá e fez... Eles viraram compadres? Então, é a Rapogalo, a torcida deles, é Rapogalo. Vamos ver aqui onde não teve entrosamento, que é na arbitragem. Joga aqui a polêmica, a reclamação. E o lance, na hora do corte, ele tava com a mão para baixo e na hora que eu ia passar, ele abriu o braço como se fosse me abraçando. Se isso não for obstrução para eu poder tentar uma finalização que estava completamente clara, eu não sei o que é mais isso. Então, não é difícil você também ficar falando sobre isso, porque é uma tecla que se bate muito e no final você acaba sendo prejudicado. Mas, sem dúvida nenhuma, pelo vídeo que eu vi, para mim é pênalti claro. Saiu a reclamação do Hulk. Ano passado eu falava com a Nadine e falei que durante a semana, da mania do David Oliveira Lacerda, ele se perdeu no personagem. E ele cercado pelos dois Deixar times. o jogo correr não é o problema, né? É bom o árbitro que deixa o jogo correr. O problema é que o Davi e o Klaus hoje, eles deixam de marcar faltas, e faltas claras. Esse lance seria falta no meio campo e o juiz daria sem pensar duas vezes. E aí, foi pênalti? Ô, Léo, por esse ângulo, eu achei que teria batido no braço, mas com o ângulo que a transmissão tem diferentes câmeras dentro de campo, é nítido que bate no peito do Juan. Concorda, Hugão? Eu vou ser sincero, nenhum dos dois lances pra mim acabou sendo pênalti. Nem o do Bernard, Hugão? Não, nenhum dos dois lances pra mim foi pênalti. Ah, não, eu acho que o Bernard ele tinha ainda a possibilidade de brigar pela posse da bola e ele acaba se engalfinhando. Vamos chegar lá, né? Olha esse lance aí agora. Esse para amarelo foi aplicado, o Vitor Hugo, que está no julgado ali, foi o Romero que acerta. E esse é o lance Esse é o lance do pênalti. Ô, gente, pega o comportamento do Cruzeiro nos últimos anos. Se esse pênalti não é marcado contra o Cruzeiro, se o pênalti contra o América com o braço esticado ele não é marcado contra o Cruzeiro, é nota no site do Cruzeiro, é milho na Federação Mineira, é a Federação Mineira pedindo desculpa, é árbitro na geladeira. É um absurdo o que aconteceu no Campeonato Mineiro. O Bernard, eu concordo com você que é debatível, e se ele apitasse o pênalti, eu acho que não foi pênalti. Se ele apitasse pênalti, eu não acharia absurdo. O que eu estou dizendo é assim, esse lance aí é claríssimo para vermelho. Claríssimo para vermelho. Claríssimo. Mas, Hugão, aí fica difícil, porque você acha esse claríssimo para vermelho e o pênalti claríssimo, você não acha claríssimo. Presta atenção. Não é nem para ficar irritado, não. Estou dizendo assim, se ele apitasse o pênalti, eu ia ficar indignado e tal, etc. Porque pensando como cruzeirense, se acontece contra o Cruzeiro, eu ia reclamar sem dúvida nenhuma. Então, assim, apitou, não fez diferença na partida, mediante o resultado final. Já a expulsão do Scarpa é claríssima, mas ainda assim, com o Scarpa expulso, eu não acho que o time do Cruzeiro conseguiria buscar o resultado, porque é um time modorrento diante da desconstrução que o Adenor está fazendo do trabalho do Leonardo Jardim. Agora tem uma coisa, viu? Eu vou te falar. Acertei a tramela. Amor pelo Tite. Amor pelo Tite nunca teve. Eu sempre fui desconfiado aqui, meu amigo dele. Agora o Gerson não tem culpa, né? O Tite isolou ele lá na beirada do campo, lá, pelo amor de Deus, Adenor. Tite não, Adenor. Tite, só você lembrar do Thiago Neves, fica Tite não. O Jorginho, gente, tá aqui. Já falei pra Jorginho parar de beber esses líquidos que fica na fralda aqui. Jorginho tá brincando, quer ser Hulk, não consegue. Sujou a fraldinha. Sua torcida tem que ser punida por jogar esses negócios no campo lá, meu irmão. Agora. Mudou de assunto? Agora, ó. Tava faltando uma coisa aqui, ó, pra ele decidir. Mas graças ao Gão, que fez o K. Cadê aqui, ó? K. Graças ao Gão que fez o K, ele decide mais uma vez. O Gão pede benção porque é o 10º gol que ele marca contra o Cruzeiro. Não era ele que estava querendo te abandonar aí pro Fluminense? E ele é seu pai. É seu pai. Eu avisei, viu, gente? Eu falei no Alterosport. Padrasto, que pai é o América. Padrasto. Eu falei no Alterosport. Matheus Pereira vai ganhar os 3 aninhos de contrato dele e não vai jogar a bola mais, não. O único momento que o atleticano vai ter alegria esse ano, meu amigo. O único momento. Depois vai ser o Fael chorando o ano inteiro. Inteirinho. Gente, por falar em chorar, tabelinha com Sampaoli e Tite desse clássico do vira-vira. O jogo com diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo controlando e tendo oportunidades
vivas ou de construção ou de contra-ataque importantes. O time corrigió, tuvo mucha voluntad y mucho deseo de virar el juego y tuvo el premio de poder virarlo. Yo creo que en la primera llegada de Cruzeiro convirtió y eso hace que la histeria externa, la obrigación, el time se mantuvo agresivo, inteligente. No segundo tempo, onde veio mais equilibrado, e no momento que nós tomamos o gol, aí sim caiu. A equipe sentiu, a equipe aí ela baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola. Bernard provoca cosas siempre, en todos los juegos que juega. Hoy cometieron un penal clarísimo, pisa el área, tiene gol, tiene ambición y suple con su calidad técnica y su deseo de jugar. Bom, vamos lá. O Sampaoli tinha esse jogo como um jogo-chave para testar aquilo tudo que vinha sendo colocado em prática, dessa vez com um time mais dentro do que ele imaginava, sem rodízio, sem pensar tanto na parte física, como aconteceu com o Norte, Betim, Tombense. E o Sampaoli consegue fazer um Galo que não se abala tanto com o gol, que consegue retomar as rédeas, que consegue alternar entre lado direito e esquerdo. Então nós temos elementos, um Galo que marca alto, que está atento no jogo. Algumas coisas que incomodavam o atleticano, ele conseguiu corrigir para esse jogo. O grande desafio agora é continuidade, para não ser um time que oscila tanto como foi no ano passado. Mais de 11 mil pessoas aqui no nosso chat, entre elas o Luiz Cruz, que pergunta para o Gão: o Cruzeiro amarelar é culpa do Tite? É culpa do Tite principalmente pelo seguinte, porque o Tite tem costume de jogar com linhas baixas. Nessa saída de bola que o Cruzeiro erra e acaba acontecendo o contra-ataque, que vem o gol do Bernard, geralmente essas linhas do Cruzeiro estão um pouco mais altas para poder segurar o sistema defensivo do adversário. Isso eu reparei muito, porque o Leonardo Jardim jogava num 4-2-4, usando sempre o Lucas Silva e o Romero para fazer essa transição rápida, com o Matheus Pereira conectado e o Christian sendo usado como coringa. A gente não vê isso. O que a gente viu são linhas baixas puxando o time do Atlético. Foi isso que o Adenor fez. Exatamente. Puxou o time do Atlético. Ele não conseguiu, quando precisou subir o time, ele não conseguiu fazer isso mais. Ele não sabe fazer isso. O Cruzeiro já não conseguiu voltar para o jogo. Sobre o Sampaoli, ele falou algo muito curioso na coletiva, que é o seguinte: o adversário foi lá, teve seus 15 minutos bons da partida e fez um gol. O Galo, ele precisa, foi quase um fórceps, um parto. Pelo amplo domínio que teve dali em diante no jogo, poderia ter um placar elástico. As boas defesas do Cássio, a bola bate na trave, do Igor Gomes, o pênalti não marcado. Então ele fala sobre contundência. Ele precisa do homem que vai resolver a parada mais fácil quando você cria tanto como foi ontem. Ô, bancada, aqui, mais de 39 mil pagantes, né? 39.332 pagantes, renda de R$1.970.000. Eu fiquei até chateado com aquela imagem que a gente viu do torcedor sendo agredido na rua, Léo, porque eu comentei com o motorista do aplicativo hoje que eu tava cruzeirense, eu falei, cara, a gente não teve notícia ruim desse clássico nas ruas. Não teve, verdade. Eu até vi algumas fotos publicadas na internet do setor de visitante. Os banheiros devidamente com portas, com papel higiênico, com sabonete. O Atlético foi impecável na recepção, permitiu inclusive que as organizadas entrassem com seus materiais, que a torcida do Cruzeiro entrasse. Então, assim, houve realmente uma cordialidade que, sem dúvida nenhuma, no Mineirão ela vai ser recíproca. E no estádio, não sei se... O Marcão estava na galera lá, o pai do Gerson. Resenha, e vendo o filho no banco. E na hora que o Adenor coloca ele na beirada do campo. O cara que joga no meio campo vai jogar lá de ponta. Na beirada é para ficar perto do pai, então. Amor de Deus, viu, bicho? E aí, quem foi que o Caio Jorge bebeu, Rafael? Ah, Léo, ele fez uma cara amarga, não sei não, viu? Estádio, democracia para chegar no banheiro. Mas aqui, eu já brinquei muito com isso, gente. Deixa eu falar sério agora, que eu já brinquei no meu Instagram. Falar sério agora, tirando toda a zoeira. Clássico, Atlético, Cruzeiro, Atlético e Flamengo. Vem o Palmeiras agora pela frente. Não importa o time que está do outro lado, se é aliado na arquibancada ou não, não pode arremessar objeto no campo. Porque senão isso vira uma cultura e em outros jogos o Galo é prejudicado com isso. Deixando de lado a brincadeira, falando sério agora, precisamos criar a cultura de não arremessar objetos no campo na Arena MRV para que o Galo não seja prejudicado em outras ocasiões.
E sobre a arbitragem, Léo, vou falar mais da semana. Jogaram bastante, né, Calma? Inclusive, quando o Galo comemorou, se você vê a comemoração do Atlético, estoura um copo nas costas do Vitor Hugo, é porque o torcedor, ele joga cerveja de pó do gol do Atlético, cai nas costas do Vitor Hugo ali. A torcida do Cruzeiro também, quando joga pro alto, você acerta crianças, mães. Então, o torcedor, eu sei que você tá felizão, mas vamos mudar o jeito de comemorar, porque se jogar pra cima na arquibancada, vai acertar as pessoas. E a gente já viu um caso não olhar, não. E te falar, a gente já viu um caso nem cerveja, nem água e nem refrigerante. É barato no estádio você ficar jogando pro alto no campo, mas não, viu, gente? machuca também, não é legal. Não, e a gente teve um caso aqui de uma criança autista, né, que acertou o copo, que despertou toda uma situação. E tem gente que fala assim, o copo é de plástico. Irmão, uma criança autista não entende dessa forma. Não entende dessa forma, tá bom? Então, para não prejudicar o Galo, para jogar junto, eu precisava desse recado aqui. Léo, o Paulo Brax está tomando providências para que a gente não tenha erros de arbitragem, para que a gente tenha uma arbitragem justa na sequência desse campeonato e desse campeonato brasileiro que está começando agora. Correto. Ô, Gal, nós recebemos, né, uma denúncia, uma reclamação com relação a um torcedor cruzeirense que comprou o ingresso e não conseguiu acesso à arena. Vamos ouvi-lo aqui e você continua a informação. Tá. Fica falando pra gente que não tem como resolver, que a gente avisou a polícia para não dar confusão. Todo mundo aqui tá total na paz, querendo entrar para assistir o jogo. O ingresso a gente pagou, temos o comprovante, todo mundo tem o comprovante, não tem? Aí falaram... E é ingresso de torcida visitante. Nós entramos na Ninguém ia ser louco, todo mundo aqui é lúcido, falou que compra ingresso na torcida do Cruzeiro. Aí na torcida visitante, direcionaram para a torcida do Atlético, portão 6. Todo mundo é o mesmo caso. Só queremos entrar. Tem mais de 5%, que é 2.500 os ingressos, tem mais de 100 pessoas. Torcida visitante, olha, eu fiz questão de printar. Você está sendo direcionado, não só como torcida visitante, eu falo torcida do Cruzeiro. Aí entramos lá, compramos, aí a hora que vai pegar o ingresso... Só estamos cobrando a posição do Atlético pra gente entrar. Todo mundo pagou, tem um comprovante, e ninguém dá satisfação, falou que o problema é nosso, que a gente comprou errado, só queremos a satisfação. É possível? Só apareceu o portão 6 no ingresso depois da compra efetuada. Esse é o problema. Tá todo mundo com ingresso pago. Todo mundo com ingresso pago, normal, ninguém quer confusão. A gente avisou a polícia educadamente, ninguém quer confusão, mas tem mais de 100 pessoas. Já é desde 2h30 da 5h23, 6 horas a gente quer assistir o jogo. Tá bom. Aí vamos ver como vai resolver. Obrigado. Tá bom, obrigado. Acabou não conseguindo entrar, né, Hugo? Tá. Bom, vamos lá então. Aí realmente é um erro que... Vou até perguntar para o Fael se isso seria um erro da diretoria do Atlético ou do sistema que foi feito para a compra. Não dá para julgar para a diretoria, mas eu preciso de uma resposta da assessoria do Galo, da Arena MRV, para amanhã, então, de o que aconteceu. Mas um amigo meu, esses dias, ele deu um erro no ingresso. Ele falou, você precisa acessar a bilheteria lá dentro. Aí ele eu vou lá. Não, mas você tem que entrar com o ingresso. Ele falou, mas meu ingresso está dando problema. Ele, não, mas você precisa entrar lá. Mas eu não tenho ingresso porque está dando problema. Complicado. Então, existe sim uma situação de logística que é preciso entender a vida do torcedor para saber resolver esse problema. Leopoldo, e não foi migué, porque tá ali que ele comprou no setor visitante, só que ele foi encaminhado para o portão 6 e ele está no setor onde a torcida do Cruzeiro estava entrando ao estádio. Como é que ele sai dali e vai para o portão 6 que é da torcida do Atlético? Eu não vou rivalizar, porque todo dia, na hora que eu estou passando na catraca, tem torcedor do Atlético com criança, com problema de ingresso, que pede para resolver. Então a gente precisa resolver esse problema e não rivalizar nessa área. Verdade. Amanhã tem mais, então.